Será o fim da Uber? No vídeo de hoje vamos conversar sobre a seguinte bomba. Justiça condena a Uber a pagar R$ 1 bilhão e assinar carteira de trabalho de todos os motoristas. A Justiça do Trabalho condenou a Uber a pagar R$ 1 bilhão em danos morais coletivos e a assinar as carteiras de trabalho de todos os motoristas cadastrados na plataforma no Brasil. A sentença foi proferida recentemente pela 4ª Vara do Trabalho de São Paulo. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho em novembro de 2021, após denúncia feita pela Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativos, o AMAA, relacionada às condições de trabalho na empresa de tecnologia. E agora, esse valor é troco de bala para a Uber ou inviabiliza o negócio? A Uber vai sair do Brasil? A Uber vai quebrar? A Uber vai dar calote? É disso que vamos falar no vídeo de hoje. Para esse vídeo não ficar longo, comenta aí abaixo se você é usuário do Uber. Você não só era usuário do Uber, mas se você tem mais de 30 anos, se você usava táxi na época, né? Quando era... Primeiro você ligava no 0800, né? Chamava o táxi, ou você ia até o ponto. Você ia até o ponto, não o táxi vinha até você. E aí veio o Uber, depois veio outros aplicativos aí, 99, Capify, enfim. Comenta aí abaixo se você é usuário, se você gosta da tecnologia, e também comenta aí abaixo se você concorda com essa decisão do motorista virar empregado. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Para esse vídeo ficar mais didático e mais fácil de entender, eu separei esse vídeo em dano moral coletivo e valor irrisório, reconhecimento do vínculo empregatício, prazo para cumprir a decisão e qual é a posição da Uber, tá bom? Então, papel e caneta na mão, deixa nos comentários aí abaixo qualquer dúvida. Dano moral coletivo e valor irrisório. Segundo o magistrado, a Uber causou danos morais coletivos ao ferir direitos constitucionais e legais mínimos da relação de emprego e ao não considerar os motoristas como funcionários registrados. Abre aspas nas palavras do juiz. Outros elementos constitucionais mínimos foram ofendidos na esfera coletiva, como o meio ambiente do trabalho e a sua prevenção e precaução à seguridade social, à saúde, à assistência, o mínimo de dignidade e de preservação dos seres humanos em face da valorização social do trabalho, a sonegação de direitos mínimos, a desproteção social, o ser deixado à margem, foram atitudes tomadas pela ré, a Uber, de forma proposital, ou seja, ela agiu dolosamente no modo de se relacionar com seus motoristas, apontou o magistrado Simões. O juiz afirmou que a Uber adotou atos planejados para serem realizados de modo a não cumprir a legislação do trabalho, a previdenciária, a de saúde e a de assistência. Agiu claramente com dolo ou se omitiu em suas obrigações dolosamente quando tinha o dever constitucional e legal de observar tais normas. O juiz fixou a indenização em R$ 1 bilhão, considerando a capacidade econômica da empresa, porque a própria defesa fala em recolhimentos de impostos na casa de 4 bilhões, o que indica ganhos expressivos no decorrer do tempo em que opera no país, que opera, né, a Uber em mais de 550 cidades, o que indica uma captação de clientela em números expressivos. A notícia pública de que a Uber teve lucro crescente de 29% no primeiro trimestre de 2023 e chega a um faturamento de 8,8 bilhões de dólares, não de reais. O juiz então considera o valor de R$ 1 bilhão irrisório. Nas palavras do juiz, abre aspas, olhando o valor de forma pura e simples,
notadamente em um país de um povo preponderantemente pobre ou extremamente pobre, pode parecer impactante, mas contextualizando os aspectos econômicos divulgados pelos meios de comunicação e pela própria ré, a Uber, o valor se mostra irrisório, especialmente se observar que a presente demanda é fruto de anos de apurações de operação da ré e do espaço geográfico em que opera, não sendo a condenação um elemento isolado no tempo e no espaço, fecha aspas. Em caso de pagamento, os valores serão destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador na proporção de 90%, sendo os demais 10% para as associações de motoristas por aplicativos que tenham registro em cartório e constituição social regular em cotas iguais e de tantas quantas forem encontradas pelo Ministério Público do Trabalho no Brasil. Qualquer dúvida, deixa nos comentários abaixo. Lembrando que se você é inscrito no canal já, tenho certeza que você já deixou o like da confiança. E se é a primeira vez que você está aqui, prazer, meu nome é Rodrigo Barros. Estamos aqui de 5 a 7 vezes por semana, te informando, dando opções para você investir melhor o seu dinheiro, para você não tomar decisões erradas. Então, obrigado se você está aqui até esse momento, até esse tempo aí do vídeo. Tenho certeza que você já gostou, que você entendeu que essa informação é relevante. Então, já se inscreve no canal. Lembrando que quando você se inscreve primeiro, você faz esse projeto de canal crescer e o YouTube vai mostrar para outras pessoas interessadas aí na decisão da Uber, né, se gostam ou não, mas essa informação vai chegar para essas pessoas. Então, muito obrigado. Continuando, conhecimento do vínculo empregatício. Maurício Pereira Simões entendeu que todos os motoristas cadastrados na Uber cumprem os requisitos do direito trabalhista que caracterizam um vínculo empregatício. Pessoalidade, que seria a impossibilidade de substituição por terceiros. Não eventualidade, que seria o trabalho rotineiro. Subordinação, que seria o motorista, né, do Uber, ele é coordenado pela empresa. Onerosidade, que seria o motorista recebendo, né, pelas corridas feitas no aplicativo, né, recebendo a contrapartida financeira. Segundo a decisão, cada vez que o motorista se liga ao aplicativo, inclusive com controle facial, gera uma pessoalidade indiscutível de sua figura na prestação de serviço. É possível afirmar, inclusive, que a prestação do motorista da Uber é mais pessoalizada do que a de um taxista. Para o juiz, a subordinação é o ponto mais importante da análise no caso, porque, de acordo com ele, o tema foi citado em diversos julgados, uns para reconhecer a experiência do elemento, outros para rejeitá-lo. A comprovação de que a relação permite aos clientes da Uber atribuírem notas aos motoristas e elas servem de parâmetro para chamadas, valores, restrições, promoções, dentre outros aspectos. O relatório indica claramente que a média de notas impacta no número de viagens, renda média diária, ficando claro o controle do trabalho, a organização de número de chamadas, o número de viagens e a renda possível de ser aferida a partir dessa métrica. Os motoristas seguem exatamente o modelo de negócios impostos pela ré, nos exatos termos e formatos decididos pela plataforma. O juiz faz ainda uma espécie de resumo do que foi observado durante o processo acerca dos tópicos. A Uber decide quem pode dirigir ou não por intermédio de sua plataforma. A Uber impõe as regras para trabalhar dirigindo por intermédio da plataforma. A Uber controla em tempo integral as atividades dos motoristas. A Uber conhece tudo e de forma ampla e irrestrita o que é feito pelo motorista, como e quando é feito individualmente em relação a cada motorista.
A Uber tem amplo poder fiscalizatório da atividade dos motoristas diretamente pela plataforma. A Uber tem poder de punir de forma média com restrição de chamadas, bloqueios unilaterais temporários e de forma máxima extrema mediante bloqueio definitivo. Qualquer dúvida até o momento, eu sei que é bastante técnico, deixa nos comentários abaixo. Prazo para cumprir a decisão. Além da condenação em R$ 1 bilhão e da obrigação em assinar a carteira de trabalho dos motoristas, o juiz estabelece multa diária de R$ 10 mil para cada motorista não registrado, bem como exigiu que a contratação de novos profissionais deve seguir o mesmo formato. Prevê ainda o prazo de 6 meses após o trânsito em julgado da ação para o cumprimento da decisão. O cumprimento deverá ser feito de maneira escalonada. A Uber deverá indicar quantos motoristas estão ativos e comprovar a regularização de 1/6 deles a cada mês até o fim do prazo. O valor da multa bilionária de danos morais coletivos será destinado para o Fundo de Amparo ao Trabalhador na proporção de 90%, sendo os demais 10% para as associações de motoristas por aplicativos. O magistrado também fixou que uma das atividades da companhia é o transporte de passageiros ao lado de todas as demais descritas em seu objeto social. Atualmente, a atividade principal da empresa, conforme o CNPJ, é a intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí abaixo. O que diz a Uber? A Uber informou em nota que vai recorrer da decisão e não vai adotar nenhuma medida até que os recursos sejam esgotados. Há evidente insegurança jurídica, visto que apenas no caso envolvendo a Uber, a decisão tenha sido oposta ao que ocorreu em todos os julgamentos proferidos nas ações de mesmo teor propostas pelo Ministério Público do Trabalho contra as plataformas, como nos casos envolvendo o iFood, a 99, a Logi e a Lalamove, por exemplo. Disse também que a decisão representa um entendimento isolado e contrário à jurisprudência que vem sendo estabelecida pela segunda instância do próprio Tribunal Regional de São Paulo. A Uber tem convicção de que a sentença não considerou adequadamente o robusto conjunto de provas produzidos no processo e tenha se baseado especialmente em posições doutrinárias já superadas, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Nos últimos anos, as diversas instâncias da justiça brasileira formaram jurisprudência consistente sobre a relação entre a Uber e os parceiros, apontando a ausência dos 4 requisitos legais e concomitantes para a existência de vínculo empregatício: onerosidade, habitualidade, pessoalidade e subordinação. Em todo o país, já são mais de 6.100 decisões de tribunais regionais e varas do trabalho, afastando o reconhecimento da relação de emprego com a plataforma. O TST já determinou em diversos julgamentos unânimes que não existe vínculo de emprego entre a Uber e os seus parceiros. Em um dos mais recentes, a 4ª turma do TST considerou que os motoristas podem, abre aspas, escolher livremente quando oferecer os seus serviços sem nenhuma exigência de trabalho mínimo, fecha aspas, o que deixa claro que há práticas no modelo de negócios das plataformas online que distinguem bastante os serviços realizados por meio delas das formas de trabalho regulamentadas pela CLT. Também o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, desde 2019, vem decidindo que os motoristas não mantêm relação hierárquica com a empresa porque seus serviços são prestados de forma eventual,
sem horários pré-estabelecidos e não recebem salário fixo, o que descaracteriza o vínculo empregatício. Recentemente, o próprio STF, Supremo Tribunal Federal, negou a existência de vínculo e revogou 2 decisões de Minas Gerais, declarando que uma delas desrespeitou o entendimento do STF, firmado em diversos precedentes, o que permite outros tipos de contratos distintos da estrutura tradicional da relação de emprego regida pela CLT, e que a outra destoa da jurisprudência do Supremo no sentido da permissão constitucional de formas alternativas à relação de emprego. Agora, a Uber enfrenta um desafio legal significativo que pode ter implicações profundas para a indústria de transporte por aplicativo no Brasil. A batalha jurídica em torno do status de seus motoristas como funcionários ou autônomos está longe de chegar ao fim e seu desfecho pode redefinir o cenário do trabalho no setor de tecnologia do país. Está aparecendo aqui em cima agora a indicação do próximo vídeo que você precisa assistir. Fim dos Airbnbs. Estados Unidos, Itália, Portugal, Alemanha declaram guerra aos Airbnbs. Lembrando que se você quer ganhar dinheiro da internet, não só com aprendizado, mas com o meu acompanhamento e de outros especialistas, eu deixei o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário para você começar. Vamos ganhar dinheiro ainda esse ano. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!